Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar uma força invisível quando oram, enquanto outras, mesmo orando por horas, continuam se sentindo vazias, secas, como se estivessem falando com as paredes? A verdade é que orar não é o mesmo que repetir palavras. Há um tipo de oração que poucos conhecem, mas que transforma ambientes, toca o céu e muda o coração. A oração cheia do Espírito. Esse tipo de oração não depende de frases bem construídas, nem de gritos emocionais. Na realidade, quanto mais a oração se torna uma performance, menos espaço ela dá para o mover do Espírito. O segredo está em algo que não se ensina em cursos, nem se imita em cultos. Está na comunhão verdadeira com o Espírito Santo. E quem descobre essa chave, acessa uma dimensão de oração que vai muito além dos 5 sentidos. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas vazias. Vai entender passo a passo como se conectar com o Espírito de Deus e transformar sua oração em um canal vivo de revelação, poder e consolo. O que você vai aprender aqui pode romper ciclos, renovar sua fé e reacender a presença de Deus dentro de você. Mas prepare-se, esse olhar mais profundo pode desconstruir tudo o que você pensava saber sobre oração. O que é uma oração cheia do Espírito? Nem toda oração é igual, e quem já experimentou uma oração cheia do Espírito sabe bem disso. Há orações que partem da mente, outras do desespero, mas há aquelas que vêm de um lugar mais profundo, onde as palavras não são decoradas, mas derramadas. A oração cheia do Espírito não é uma repetição religiosa, nem um discurso eloquente. É uma conversa com o céu, onde o coração se rende e a alma se abre por inteiro. É como se o próprio fôlego de Deus soprasse junto com cada palavra. Quem ora assim não fala apenas com Deus, fala em Deus. E é essa conexão que transforma a atmosfera, porque a oração se torna viva. A diferença entre uma oração comum e uma oração cheia do Espírito está na origem da voz. Quando oramos só com palavras humanas, confiamos no que sentimos, no que entendemos ou no que desejamos. Mas quando o Espírito Santo guia a oração, há um impulso invisível, uma direção que não nasce da emoção, mas da presença. Pode ser no quarto, na cozinha, no ônibus. Quando o Espírito toma a frente, algo muda. A pessoa se cala entre frases, sente o coração queimar, chora sem entender por quê. E nem sempre é pelo que foi dito, mas pelo que foi sentido. Isso é orar no Espírito. É permitir que Ele diga o que a gente nem sabia que precisava dizer. Esse tipo de oração também não depende do volume da voz, da postura física ou do tempo gasto. Muitas vezes, uma simples frase cheia do Espírito tem mais impacto que horas de falas vazias. Um exemplo disso é quando alguém dobra os joelhos sem intenção de pedir nada, apenas para estar com Deus, e de repente se vê tomado por uma força que traz paz, convicção, arrependimento ou até alegria. É quando o Pai Nosso deixa de ser repetição e vira realidade. Não importa o cenário. Quando o Espírito entra, até a oração mais curta se torna poderosa. É comum que as pessoas achem que orar com o Espírito é coisa de gente espiritual demais, ou muito santa. Mas isso não é verdade. A oração cheia do Espírito está disponível para todos que desejam uma vida de comunhão real com Deus. Não depende de cargo, ministério ou teologia, mas de sede. A mulher samaritana, por exemplo, não tinha bagagem religiosa, mas quando Jesus falou da água viva, seu coração se abriu. Assim também é com a oração cheia do Espírito. Não exige currículo, exige entrega. Na prática, é possível começar a experimentar esse tipo de oração com atitudes simples. Antes de orar, a pessoa pode dizer: Espírito Santo, ora comigo. Pode colocar uma música suave de adoração, abrir um salmo ou apenas silenciar a mente.
Também ajuda a manter um caderno de oração onde se anota o que sente ou versículos que tocam o coração. Com o tempo, ela vai perceber que há momentos em que as palavras falham, mas o coração ora mesmo assim. É aí que começa a transformação. Muitos já passaram anos orando sem perceber que estavam orando sozinhos, sem o sopro do Espírito. A oração cheia do Espírito não é sobre quantidade, mas sobre conexão. É aquela oração que, mesmo sem resposta imediata, traz alívio, mesmo sem solução, traz direção. Pessoas relatam que, após orar dessa forma, ideias surgem, conflitos se dissolvem e até decisões difíceis se tornam claras. Isso porque, mais do que mover o céu, ela primeiro move o coração. E quanto mais essa prática se repete, mais sensível a pessoa fica à voz de Deus. A oração deixa de ser um ritual e se torna um encontro. E quando o Espírito é o condutor, ele também revela o que precisa ser mudado, o que precisa ser confessado e o que precisa ser deixado de lado. Isso pode até incomodar no início, mas é o primeiro passo para orar com profundidade. Afinal, quando o Espírito entra na conversa, ele também traz à tona o que está guardado no íntimo, e é justamente aí que o próximo segredo começa a ser revelado. A promessa de Jesus. O Espírito como nosso ajudador na oração. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, mas garantiu que não estaríamos sozinhos. Em João 14:26, ele afirmou que o Espírito Santo seria nosso consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele nos disse. Esse mesmo Espírito é quem nos assiste na oração, principalmente quando faltam palavras ou entendimento. Quando estamos sem direção, abatidos ou até mesmo com o coração fechado, o Espírito é quem nos socorre. Ele interpreta lágrimas, decifra silêncios e traduz sentimentos que nem nós conseguimos organizar. Em vez de nos deixar em confusão, ele nos guia até o centro da vontade de Deus. Há momentos em que a dor é tão profunda que a pessoa sequer consegue orar. A mente trava, o peito aperta e tudo o que sai é um suspiro. É justamente nesses instantes que Romanos 8:26 se cumpre. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é poesia, é realidade espiritual. A oração cheia do Espírito às vezes nem tem voz. É um choro que sobe como intercessão. Um sentimento que o Espírito transforma em clamor diante de Deus. O Espírito Santo não só ajuda a orar, como também corrige o que oramos. Às vezes pedimos por algo que parece bom, mas ele, com sua sabedoria perfeita, filtra, alinha e ajusta o pedido ao plano do Pai. Isso é amor, não controle. E quando a oração é guiada por ele, ainda que não seja respondida como imaginávamos, ela é sempre ouvida. O Espírito não é um mensageiro qualquer. Ele é o próprio Deus orando dentro de nós. Não existe oração cheia do Espírito que seja em vão. Pode não ser visível na hora, mas ela move o mundo invisível com precisão e poder. Pense em alguém que está confuso diante de uma decisão difícil. Ao dobrar os joelhos, pode até começar orando por clareza, mas o Espírito pode conduzir essa pessoa a orar por humildade, por arrependimento ou por coragem, mesmo sem ela entender o porquê. Depois, tudo começa a fazer sentido. É assim que ele trabalha, indo além do que pedimos, conduzindo ao que precisamos. O auxílio do Espírito Santo não é mecânico, é profundo, espiritual e pessoal. Ele conhece o íntimo de cada ser humano e sabe exatamente como orar com e por nós. É importante lembrar que essa promessa não foi feita apenas aos apóstolos. Ela é para todos que creem. Jesus não disse, o Espírito será o ajudador dos santos mais elevados,
mas vos ensinará todas as coisas. Isso inclui cada um de nós, pessoas comuns com lutas reais. O papel do Espírito é fazer da nossa fraqueza uma ponte para o poder de Deus. Por isso, a oração cheia do Espírito não é só sobre palavras bonitas, mas sobre dependência sincera. Quanto mais conscientes da nossa limitação, mais espaço damos para Ele agir. A oração torna-se uma jornada de confiança. Mesmo quando não sabemos o que dizer, podemos confiar que o Espírito sabe. E confiar não é passividade, é entrega ativa. É continuar dobrando os joelhos, mesmo quando o coração parece vazio. É fechar os olhos, mesmo quando tudo ao redor grita confusão. Porque sabemos que ali, no secreto, há alguém orando conosco, nos guiando por dentro. O Espírito Santo é esse ajudador silencioso, que transforma suspiros em intercessão e cansaço em comunhão. E quando passamos a reconhecê-lo como nosso parceiro de oração, algo dentro de nós começa a mudar. Não oramos mais como quem busca convencer a Deus, mas como filhos que conversam com um pai que já enviou ajuda. O Espírito não apenas nos fortalece, mas também nos aproxima do coração de Deus. E quanto mais perto estamos, mais Ele nos convida a algo ainda mais profundo. Não apenas orar com o Espírito, mas viver em intimidade com Ele. A intimidade com o Espírito Santo, pré-requisito para orações transformadoras. Muita gente quer orar com poder, mas esquece que o segredo não está nas palavras, e sim no relacionamento com quem ouve. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que deseja caminhar conosco. Ele não quer ser apenas lembrado nas emergências, mas presente nas rotinas, nos silêncios, nos detalhes. Quando há intimidade, a oração flui naturalmente, como uma conversa entre dois grandes amigos. Não precisa de esforço, não precisa de máscaras. A oração cheia do Espírito é o reflexo de uma vida que caminha lado a lado com Ele. A intimidade com o Espírito é construída com tempo e presença. Não se trata de ter muitas experiências sobrenaturais, mas de cultivar uma vida diária com Ele. A pessoa que deseja viver essa conexão precisa reservar momentos para estar a sós com Deus, desligar o celular, fechar a porta do quarto, abrir a Bíblia e simplesmente ficar ali. Às vezes Ele fala no silêncio. Outras, através de um versículo ou de uma lembrança. Intimidade não é barulho, é frequência. E quanto mais tempo juntos, mais afinado fica o coração para reconhecê-lo até nas coisas simples. Existe uma grande diferença entre conhecer sobre o Espírito e conhecê-lo de verdade. Conhecer sobre ele é teórico, conhecê-lo é experiencial. É quando a pessoa sente paz inexplicável, ou chora sem motivo aparente, ou sente o coração aquecido durante a leitura da palavra. São pequenos sinais de que Ele está ali, trabalhando, moldando, ensinando. E quanto mais essa intimidade cresce, mais as orações se tornam alinhadas com o céu. Não porque a pessoa aprendeu técnicas, mas porque seu coração foi afinado com o do Espírito. É como um casal que vive junto há muitos anos. Basta um olhar para que um entenda o outro. Assim é com o Espírito. A pessoa começa a perceber quando ele a chama para orar, quando deseja que ela interceda por alguém, ou quando quer que ela apenas fique em silêncio. A oração, nesse nível, já não depende de listas de pedidos, mas de sintonia. E é aí que acontecem as orações transformadoras. Porque não é mais a pessoa tentando mudar as circunstâncias, é o próprio Espírito moldando o coração dela para viver a vontade de Deus. E por mais curioso que pareça, essa intimidade não é conquistada com esforço religioso, mas com entrega sincera. Não é sobre merecer, mas sobre desejar. O Espírito se aproxima de quem deseja conhecê-lo mais. E a intimidade começa com atitudes simples. Agradecer por um dia comum,
pedir conselho antes de tomar uma decisão, conversar com ele enquanto caminha pela rua. Tudo isso constrói uma vida de comunhão real, que vai muito além dos momentos formais de oração. E quanto mais verdadeira é essa relação, mais eficaz se torna a oração. Um exemplo prático é a mudança de comportamento. Pessoas que antes eram irritadas passam a ter paciência. Outras que viviam com medo passam a experimentar ousadia. Essas transformações acontecem quando o Espírito tem espaço para agir não apenas nas orações, mas em toda a vida da pessoa. E essa mudança interna reflete nas palavras. A oração não vira palco, mas altar. E o que é dito carrega peso espiritual, porque vem de alguém que já se esvaziou de si mesmo para ser cheio do Espírito. Quem tem intimidade com o Espírito ora diferente, sente diferente, vive diferente. E quanto mais caminha com Ele, mais entende que oração não é apenas falar, mas também ouvir. E é ouvindo que a pessoa começa a perceber um chamado maior. Não só para se aproximar de Deus, mas para se purificar por dentro. Porque quem entra em intimidade com o Espírito, inevitavelmente começa a buscar um coração limpo. A importância da pureza de coração na oração nem sempre é o volume da oração que move o céu. Às vezes, é a condição do coração de quem ora. Em Salmo 24, 3, 4, está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Isso não é apenas poesia bíblica, é um princípio espiritual. Deus não se impressiona com discursos bem articulados, mas com sinceridade e verdade no íntimo. Um coração carregado de mágoas, cobiça ou falsidade pode até levantar palavras bonitas, mas não terá eco na eternidade. A oração cheia do Espírito exige transparência interior. Pureza de coração não significa perfeição. Não se trata de nunca errar, mas de viver em arrependimento e disposição para mudar. Deus conhece nossas quedas, mas o que Ele busca é humildade e verdade. Um coração que confessa, que se rende, que deseja ser limpo mesmo quando falha. Esse é o tipo de coração que o Espírito pode encher. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E quando vemos Deus com clareza, nossa oração ganha direção, propósito e profundidade. A oração que flui de um coração puro carrega autoridade. Não por causa da posição social da pessoa, mas por causa da condição espiritual. Lembra de Daniel? Ele era íntegro diante de Deus e dos homens. E por isso, mesmo em meio à Babilônia, sua oração fazia anjos se moverem. Daniel 10. A integridade dele era a ponte para o sobrenatural. Hoje, quem cultiva pureza de coração também acessa essa dimensão. Não se trata de ritualismo, mas de um desejo honesto de viver em santidade, mesmo nos bastidores da vida. Na prática, é essencial fazer um exame de consciência antes de orar. Perguntar-se: há algo que preciso perdoar? Há alguma área da minha vida que preciso alinhar? Às vezes, uma oração parece não romper o teto, não porque Deus está longe, mas porque há algo dentro da pessoa que precisa ser tratado. O Espírito Santo é um mestre em apontar essas áreas com amor, não para condenar, mas para libertar. E quando a pessoa se rende, até o suspiro vira adoração. Porque agora não há barreiras entre ela e o trono de Deus. Muitas pessoas tentam esconder suas feridas emocionais de Deus como se Ele não soubesse. Mas é justamente ao expor essas feridas que a cura começa. Um coração puro é um coração que decidiu parar de fingir. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um monólogo para se tornar um verdadeiro encontro. O espírito se move com liberdade quando encontra sinceridade.
E essa liberdade abre caminhos para que a voz de Deus seja ouvida com clareza, para que a paz seja restaurada e para que o poder do alto seja liberado. Não é incomum que, após um tempo de confissão e quebrantamento, pessoas relatem sentir leveza, como se um peso tivesse saído. Isso não é psicológico, é espiritual. Quando o pecado é confessado, a alma respira. Quando o perdão é liberado, a mente se acalma. Quando a verdade é dita diante de Deus, o céu se abre e a oração se torna não apenas um pedido, mas uma oferta. Como Davi escreveu no Salmo 51, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E com esse coração tratado e limpo, a pessoa começa a perceber algo curioso. A oração já não é mais só sobre falar, mas também sobre escutar. A alma aquietada, purificada e rendida começa a captar os sussurros de Deus. E é nesse silêncio sagrado, nesse espaço onde o orgulho foi arrancado e a alma se lavou, que algo novo começa a nascer. A oração que responde à voz de Deus antes mesmo de usar palavras. Silêncio e escuta. A oração começa na alma quieta, num mundo onde tudo grita. A oração cheia do Espírito começa com o oposto, o silêncio. É no silêncio que a alma escuta. Não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio de reverência, de expectativa. A oração verdadeira não é uma corrida de palavras, mas uma pausa consciente diante de Deus. Muitas vezes buscamos ser ouvidos por Ele, mas esquecemos que também precisamos ouvi-lo. E ouvir Deus não é uma habilidade mística, é um exercício de quietude interior. O coração apressado fala demais e escuta de menos, e o espírito, sendo gentil, espera a alma aquietar. É na quietude que Deus revela os segredos do coração dele. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das maiores chaves para entrar numa oração profunda. Não adianta gritar por direção se o coração está tomado por ruído. A ansiedade, a pressa e o barulho emocional impedem a voz de Deus de ser percebida. Ele fala sim, mas nem sempre como esperamos. Muitas vezes o Espírito sussurra. E quem quer ouvir precisa desacelerar, desligar distrações e abrir espaço. A escuta ativa na oração não é passividade, é sensibilidade. É como sentar-se diante de alguém muito sábio, sabendo que até o silêncio dele tem valor. Quando o cristão aprende a calar por dentro, ele descobre que Deus estava sempre falando, só faltava espaço para ouvir. Um exemplo prático é começar a oração com alguns minutos de silêncio, respirando fundo, repetindo mentalmente: Fala, Senhor, teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Isso ajuda a centralizar a alma e lembrar quem é o centro da conversa. Algumas pessoas sentem-se desconfortáveis com o silêncio porque associam oração à atividade constante, mas o silêncio, nesse caso, não é ausência, é presença, densa. É o lugar onde o espírito se move sem palavras, onde a alma é ministrada sem discursos. Muitos milagres interiores acontecem ali, onde ninguém vê. Nesse espaço silencioso, Deus conforta, revela, cura e inspira. O silêncio não é perda de tempo, é um tipo de oração em que o próprio Deus é quem fala. Essa escuta espiritual se desenvolve com prática e humildade. Aos poucos, a pessoa começa a distinguir a voz do Espírito entre tantos pensamentos. É como sintonizar um rádio. No começo parece tudo ruído, mas com o tempo o sinal fica mais claro. Pode vir uma lembrança, uma imagem, uma convicção forte, e tudo isso pode ser resposta. Quem escuta Deus aprende a orar melhor. Porque, ao invés de repetir o que quer, começa a orar segundo o que ouviu no secreto. Em momentos de confusão, em vez de buscar respostas rápidas, é sábio parar tudo e simplesmente escutar. Senta, respira, fecha os olhos, entrega a mente a Deus
Diga: Senhor, fala comigo do teu jeito, no teu tempo. Pode não vir resposta naquele momento, mas a semente foi lançada. E muitas vezes é no dia seguinte, numa conversa simples ou numa leitura da palavra, que a resposta chega. Mas ela começa ali, na alma que aprendeu a se calar para escutar o Espírito. E quando esse hábito se instala, a oração não é mais monótona ou mecânica. É viva, porque está sendo guiada não por impulsos humanos, mas por direção espiritual. O silêncio se torna altar, e a escuta se torna uma nova forma de fé. A partir daí, até mesmo as palavras começam a mudar, e às vezes o que sai da boca já não é racional, mas espiritual. Porque quem escuta o Espírito, mais cedo ou mais tarde, começa a orar com a linguagem que ele mesmo ensina, a linguagem espiritual, orando em línguas e com entendimento. Existe uma forma de oração que vai além do vocabulário humano. É uma linguagem espiritual, um dom concedido pelo próprio Espírito Santo, que conecta o coração do crente diretamente ao trono de Deus. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo explica que quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Não é para exibição, nem para confundir, é para edificação pessoal. Quando a mente se cala e o espírito assume, a oração ganha profundidade, intensidade e poder que ultrapassam o racional. Essa linguagem não se aprende em livros, ela nasce no íntimo, como um rio que jorra da alma. Muitas pessoas têm receio desse dom, achando que ele é estranho ou reservado a alguns poucos escolhidos. Mas a verdade é que o dom de línguas é um presente que está disponível a todos que desejam e buscam com fé. Ele não torna ninguém mais espiritual, mas oferece uma ferramenta poderosa de oração. Quando usado com discernimento e reverência, ele fortalece o espírito, quebra resistências internas e leva a alma a uma comunhão profunda com Deus. É uma forma de orar quando as palavras humanas se esgotam e o coração continua clamando. Por outro lado, Paulo também ensina sobre o equilíbrio. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Isso mostra que a oração espiritual não exclui a racional, mas se soma a ela. A oração em línguas edifica o íntimo, mas a oração com entendimento edifica também a mente e o corpo. O ideal é caminhar com as duas juntas, como quem tem uma tocha em cada mão, uma que aquece o coração e outra que ilumina o caminho. Orar com entendimento nos dá consciência daquilo que pedimos, e orar em línguas nos dá liberdade para ir além. Na prática, isso pode ser vivido de forma simples. Durante um momento de oração, a pessoa pode começar agradecendo em sua língua, expressando suas necessidades, e então permitir que o Espírito conduza a oração a um novo nível. Pode vir uma melodia no coração, um balbucio estranho aos ouvidos humanos, mas familiar ao Espírito. Não se deve forçar nem temer. É uma resposta natural de uma alma cheia da presença de Deus. E aos poucos, o discernimento vai sendo cultivado e o temor reverente cresce junto. Esse tipo de oração não precisa de palco, microfone ou aprovação alheia. Pelo contrário, ela floresce mesmo quando ninguém está por perto. É no quarto fechado, nas madrugadas em silêncio, ou no trajeto solitário, que muitas vezes o Espírito libera essa linguagem. E quando isso acontece, não há como explicar com lógica. Mas quem experimenta sabe, o ambiente muda, o peso da alma se dissipa e a presença de Deus se torna tangível. A oração deixa de ser um pedido e se torna uma entrega total. Ao mesmo tempo, é importante manter o coração sensível ao momento e ao propósito. A oração em línguas não é um sinal de poder, mas uma ferramenta de comunhão e batalha espiritual.
Não se trata de status espiritual, mas de intimidade. Por isso, quem deseja orar dessa forma deve buscar também sabedoria, humildade e entendimento. Porque quanto mais se cresce na linguagem espiritual, mais se cresce também na responsabilidade de usá-la com amor e reverência. Afinal, tudo que é do Espírito tem como base o amor. E quando o amor é o combustível, até as palavras mais estranhas se tornam belas aos ouvidos de Deus. A oração em línguas se torna uma canção secreta, um código divino entre o espírito humano e o Criador. E quanto mais essa linguagem se fortalece, mais a fé é ativada, mais os céus se abrem, mais a alma se enche. É nessa atmosfera que a oração deixa de depender do esforço humano e passa a ser uma resposta espontânea à presença de Deus. E essa entrega abre espaço para uma nova dimensão, a fé radical e a rendição total ao mover do Espírito. Fé e rendição total, como abrir espaço para o mover do Espírito. Para que o Espírito Santo se mova com liberdade na oração, é necessário algo mais do que palavras bonitas. É preciso fé viva e rendição total. Hebreus 11:6 declara, com clareza, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele está ouvindo, se importa e vai agir. É uma postura interior, uma certeza silenciosa que transforma a oração em uma ponte entre o céu e a terra. E quando essa fé se une à rendição, aquele ato corajoso de soltar o controle, a presença de Deus encontra espaço para operar. A fé é o motor invisível da oração cheia do Espírito. É ela que sustenta a pessoa mesmo quando não vê nada acontecendo. É a voz interior que diz, continua, quando tudo ao redor grita, desista. Já a rendição é a atitude que abre mão da própria lógica para aceitar o plano de Deus, mesmo sem compreendê-lo por completo. Quando uma pessoa junta essas duas forças, ela entra numa zona espiritual onde milagres se tornam possíveis. O Espírito Santo não se impõe, ele entra onde há espaço. E esse espaço se chama confiança. Não é fácil entregar tudo. Racionalmente, queremos controlar os resultados, prever o futuro, evitar frustrações. Mas a oração no Espírito é uma oração de abandono. Não abandono da esperança, mas do controle. É como Jesus orando no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a oração que muda tudo, a que nasce da fé e morre no altar da rendição. E o resultado dela é sempre vitória, mesmo que o caminho inclua dor. Na prática, exercitar essa rendição pode ser desafiador, mas começa com pequenas atitudes. Ao orar, em vez de dizer, Senhor, faz do meu jeito, pode-se dizer, Senhor, faz do teu jeito, mesmo que eu não entenda agora. Pode-se também escrever as áreas onde há mais dificuldade de confiar, saúde, finanças, família, e em oração entregá-las uma por uma. Essa prática simples já move o coração na direção da rendição. E quanto mais se pratica isso, mais se percebe a leveza de andar com Deus sem carregar o peso de tudo nas costas. Fé e rendição caminham juntas como asas de um mesmo voo. Fé sem rendição pode gerar frustração, porque espera por um Deus que só atua segundo a nossa vontade. E rendição sem fé pode se tornar passividade. Mas quando as duas se encontram, há liberdade. Liberdade para que o Espírito conduza, direcione, transforme. E isso se reflete também nas palavras da oração. Elas passam a ser mais confiantes, mais pacíficas, mais alinhadas com o que Deus deseja fazer. Muitas pessoas querem ver o mover de Deus, mas ainda estão agarradas ao controle da própria história.
O Espírito age onde há espaço, e esse espaço é aberto quando a fé ultrapassa o medo e a rendição vence o ego. Quem vive assim começa a perceber que muitas vezes a oração já está respondida antes mesmo da resposta chegar, porque o coração já foi transformado, e essa transformação se torna o maior milagre. A pessoa não ora mais para mudar o mundo apenas, mas para ser moldada no processo. E é quando essa fé viva encontra rendição verdadeira que a oração entra em outro nível. Um nível onde a alma é treinada para confiar em silêncio, onde o Espírito Santo se move sem obstáculos e onde a vontade de Deus não assusta mais, ela passa a ser desejada. E é nesse terreno fértil que novos combustíveis espirituais entram em ação, preparando o ambiente para uma oração ainda mais intensa, sustentada por disciplinas que afinam o espírito e fortalecem a comunhão. Jejum e oração. Combustíveis da oração poderosa. Jejum e oração são como dois rios que, quando se encontram, criam uma correnteza espiritual capaz de mover montanhas. O jejum, longe de ser apenas uma abstinência alimentar, é uma linguagem silenciosa de rendição. É como dizer a Deus: tu és mais importante do que o que me sustenta. E quando esse jejum é feito em oração, o céu escuta com atenção redobrada. O Espírito Santo se manifesta com mais intensidade, porque o corpo foi calado e a alma afinada. Quem jejua e ora não busca manipular Deus, mas se alinhar a Ele de forma mais profunda. Ao jejuar, o corpo sente, e é esse incômodo físico que, muitas vezes, expõe as verdadeiras motivações da alma. É nesse lugar de fragilidade que o Espírito tem espaço para revelar o que está escondido. Jesus mesmo disse que há castas de demônios que não saem senão por jejum e oração. Mateus 17, 21. Ou seja, há batalhas espirituais que só são vencidas quando o espírito está em máxima sintonia com Deus. E o jejum é parte desse processo. É como se o jejum limpasse os canais espirituais, permitindo que a oração flua com mais força e clareza. Um dos grandes segredos do jejum é que ele desacelera o mundo interior. A pessoa começa a perceber seus vícios emocionais, sua dependência do conforto, sua carência por distrações. E é nesse confronto que nasce uma oração mais honesta. Muitas vezes é durante um jejum que se ouve Deus com mais nitidez. Não porque Ele esteja mais perto, mas porque a alma está menos ocupada. O jejum tira o excesso e a oração preenche o espaço. É como abrir as janelas da alma para deixar o vento do Espírito entrar. Existem diferentes formas de jejum e cada pessoa pode começar conforme sua realidade e saúde. Pode ser um jejum parcial de alimentos, como Daniel fez, ou jejum de entretenimento, de redes sociais, de distrações que têm abafado a voz de Deus. O importante é o propósito. Consagrar tempo, atenção e coração para o Senhor. Ao fazer isso com sinceridade, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um prazer. E quanto mais se combina jejum com oração, mais o Espírito Santo se move com liberdade. Não é o jejum em si que tem poder, mas a disposição do coração durante ele. Pessoas que usam o jejum apenas como ritual, sem quebrantamento, não experimentam o mover do Espírito. Mas quem jejua com humildade, arrependimento e sede de Deus, esse atrai a presença. É durante períodos de jejum e oração que muitos testemunham visões, discernimento apurado, curas emocionais e decisões guiadas pelo alto. O jejum não é uma dieta espiritual, é uma entrega radical. E a oração nesse ambiente se torna um altar vivo. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que jejuaram antes de decisões importantes. Moisés, Esther, Elias, Paulo. Todos entenderam que o jejum não é perda, mas ganho espiritual. Quem jejua e ora se distancia do mundo para se aproximar de Deus.
E quanto mais perto de Deus, mais parecida com Ele, a oração se torna. Já não se ora apenas por necessidade, mas por propósito. Já não se clama apenas por livramento, mas por direção. E nesse ambiente consagrado, o Espírito revela verdades escondidas, cura feridas antigas e restaura a sensibilidade perdida. E com a alma purificada pelo jejum e reacendida pela oração, o crente se encontra num novo território espiritual. Um lugar onde a palavra de Deus não é apenas lida, mas vivida com intensidade. Porque quando jejum e oração caminham juntos, eles preparam o solo ideal para que a voz do Espírito encontre morada. E é aí que entra a próxima chave de uma oração verdadeiramente cheia do Espírito. A palavra como espada e combustível da vida de oração. A palavra de Deus como base e inspiração da oração no Espírito. Toda oração cheia do Espírito precisa estar firmada em algo sólido, e esse alicerce é a palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, mas a própria voz viva de Deus registrada para guiar, corrigir, consolar e inspirar. Quando uma pessoa ora com base na Escritura, ela não está apenas pedindo, ela está se alinhando à vontade eterna do Senhor. Efésios 6, 17 e 18 fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e em seguida exorta, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, oração e palavra caminham juntas. Orar com base na palavra é orar com autoridade. É diferente de repetir frases soltas ou desejos humanos. Quando alguém diz, Senhor, tu disseste que não me deixarias, então eu descanso em ti. Essa pessoa está orando com fé, firmada numa promessa eterna. Isso é muito mais poderoso do que clamar no escuro. A palavra ilumina o caminho, limpa os pensamentos e fortalece a fé. Porque quanto mais se conhece o que Deus já falou, mais se confia no que Ele ainda vai fazer. O Espírito Santo nunca contradiz. A Escritura, Ele a revela. Na prática, isso pode ser vivido de forma simples e transformadora. Ao invés de orar de forma vaga, o crente pode abrir a Bíblia antes ou durante a oração. Escolher um salmo, um trecho das cartas de Paulo, ou até mesmo as palavras de Jesus. Ler em voz alta e depois transformar aquilo em oração pessoal. Por exemplo, ao ler Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, a pessoa pode dizer, Senhor, mesmo diante do medo, eu escolho confiar na tua presença. Isso muda tudo. A oração ganha foco, profundidade e conexão. A palavra também nos corrige na hora da oração. Às vezes, oramos por vingança, por reconhecimento, por soluções imediatas, mas ao entrar em contato com a Escritura, o Espírito confronta nossas intenções. Um versículo pode nos lembrar da misericórdia, do perdão, da paciência, e a oração muda de tom. Passa do ego para a cruz. É como se a palavra fosse um espelho que revela o que realmente precisa ser dito, sentido e vivido. Por isso, quem ora com a Bíblia aberta, ora com mais sabedoria. Além disso, a palavra nutre o espírito para que a oração seja constante. Ela é como lenha que alimenta o fogo da intimidade. Quando estamos vazios de Bíblia, ficamos também fracos na oração. Já reparou como, nos dias em que se lê a palavra com profundidade, o coração se aquece com mais facilidade ao orar? Isso não é coincidência. É o Espírito ativando o que já foi semeado. Quanto mais a palavra é internalizada, mais fácil é reconhecer a voz de Deus na oração, porque já estamos familiarizados com o modo como Ele fala. E mais, a palavra liberta a oração da repetição vazia. Em vez de orações decoradas, nascem orações criativas, vivas, moldadas pelas histórias e verdades bíblicas. A pessoa começa a orar como Davi, clamar como Ana, interceder como Paulo, esperar como Abraão. A Bíblia deixa de ser um livro e se torna um vocabulário espiritual.
E quanto mais essa linguagem é praticada, mais sensível o coração se torna ao sopro do Espírito, que usa as Escrituras como instrumento para guiar cada palavra, cada súplica, cada pausa. E é nesse ponto que a oração se transforma em diálogo real. A palavra fala, o Espírito revela e o coração responde. A pessoa já não ora apenas com emoção, mas com direção. E esse tipo de oração não apenas edifica, mas também filtra. Porque o Espírito, ao usar a palavra, também ensina o que deve ou não ser pedido. Ele guia até as palavras mais simples. E essa orientação precisa sensível é o que chamamos de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Como o Espírito guia nossas palavras, uma das maiores riquezas da oração, cheia do Espírito, é o discernimento, essa sensibilidade interior que permite saber o que dizer, o que calar e como orar em cada situação. O discernimento espiritual não é fruto de inteligência ou experiência, mas de conexão com o Espírito Santo. Ele é quem revela intenções escondidas, mostra o que realmente está por trás de um pedido e conduz o orante a orar com sabedoria e precisão. Quando o Espírito guia as palavras, até o silêncio se torna poderoso. Porque não se trata de repetir fórmulas, mas de falar aquilo que vem direto do coração de Deus. Em muitos momentos da vida, oramos por aquilo que achamos ser o melhor. Mas o discernimento espiritual nos mostra que muitas vezes estamos pedindo por alívio, quando deveríamos estar pedindo por transformação. Queremos portas abertas, quando o Espírito está nos chamando para permanecer no deserto. Queremos vitória, quando Ele quer nos ensinar a lutar. O discernimento muda tudo. Ele alinha a oração ao propósito. E quando isso acontece, até os pedidos mudam. Não são mais guiados pelo desespero, mas pela direção do alto. Discernir espiritualmente não é apenas saber o que é certo ou errado, mas perceber o tempo e o espírito por trás de cada situação. Há momentos em que o Espírito Santo nos impede de orar por algo, nos fazendo apenas interceder em silêncio. Há outros em que ele nos impulsiona a orar com ousadia, mesmo sem entender o porquê. É como se ele colocasse as palavras na boca, e quando percebemos, já estamos orando com profundidade por algo que nem sabíamos que precisávamos. Isso é oração guiada, não ensaiada. Na prática, o discernimento espiritual pode ser desenvolvido e com algumas posturas. Primeiro, orar pedindo discernimento antes de qualquer coisa. Dizer, Espírito Santo, guia minha oração, revela o que eu não vejo. Segundo, observar os frutos. Uma oração guiada gera paz, clareza, convicção. Terceiro, permanecer sensível durante a oração. Às vezes, uma impressão sutil, uma lembrança ou um nome vindo à mente pode ser o Espírito conduzindo. E quarto, conhecer a palavra, pois o Espírito nunca nos guia fora dela. O discernimento também protege contra enganos espirituais. Muitas pessoas acabam orando por coisas que parecem boas, mas que são armadilhas do inimigo. Um relacionamento, uma proposta, uma decisão. Tudo isso pode parecer resposta de Deus, mas sem discernimento, a oração vira um impulso. Já com discernimento, até as intenções do coração são reveladas. E a oração se torna uma ferramenta de proteção, não apenas de comunicação. Quem discerne, ora com os olhos abertos do Espírito. E o mais belo é que o Espírito Santo quer nos ensinar esse discernimento diariamente. Ele não esconde sua vontade, mas revela aos que desejam ouvir. E quanto mais sensível a pessoa se torna, mais ela percebe que nem sempre precisa dizer muito. Às vezes uma frase é suficiente. Outras vezes uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. O Espírito guia, e quando ele guia, tudo muda. A oração se torna leve, eficaz, transformadora,
porque não parte mais da mente, mas do coração, tocado pela presença divina. E quando essa sensibilidade cresce, a oração entra numa nova dimensão. Ela já não busca apenas falar com Deus, mas também adorá-lo. Porque quem discerne espiritualmente entende que há momentos em que não se pede nada, apenas se louva, se honra, se exalta aquele que está presente. E é nesse ambiente de adoração espontânea que o céu se manifesta de forma visível. O poder da adoração na oração cheia do Espírito. Há momentos em que a melhor oração não começa com um pedido, mas com um louvor. A adoração, quando nasce de um coração sincero, tem o poder de transformar o ambiente e alinhar o espírito à presença de Deus. Não se trata de cantar músicas emocionantes, mas de exaltar quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas estavam presos, injustiçados, sangrando, mas ao invés de murmurar, adoraram. E foi ali, naquela prisão escura, que as correntes caíram e os céus se abriram. A adoração muda a atmosfera. A oração cheia do Espírito ganha força quando é regada com adoração. Isso porque a adoração tira o foco do problema e o coloca em Deus. Ela eleva a alma acima da dor, da dúvida e do medo. Quando se adora, o coração declara: Tu és maior que tudo isso. E o Espírito Santo se move com liberdade quando encontra um coração que adora mesmo sem respostas. É como se o louvor fosse uma chave que destranca a presença de Deus. Não para forçá-lo a agir, mas para nos alinhar com a sua vontade. Adorar em meio à oração é como oferecer incenso diante do trono. No Antigo Testamento, o incenso no altar simbolizava a oração dos justos subindo até Deus. Hoje, quando alguém se ajoelha para orar e começa dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és bom, Tu és fiel, algo começa a mudar no espírito. As preocupações vão se calando, as tensões se desfazem e o espírito começa a encher o lugar. A adoração quebra cadeias invisíveis porque ela gera liberdade por dentro antes mesmo de qualquer resposta externa. Adorar nem sempre será natural. Em dias difíceis, a alma resiste. Mas é justamente nesses momentos que a adoração se torna mais poderosa. Dizer, Tu és digno, com lágrimas nos olhos, tem mais valor do que gritar isso nos palcos. Deus vê o coração que escolhe adorá-lo, mesmo em meio à dor. E o Espírito se agrada de corações assim, quebrantados, verdadeiros, rendidos. E quando ele se agrada, ele se manifesta. Não necessariamente com milagres visíveis, mas com paz profunda, com certeza inexplicável, com presença palpável. É importante lembrar que adorar não é apenas cantar, mas também declarar com palavras, com atitudes, com a própria vida. Durante a oração, a pessoa pode reservar alguns minutos apenas para dizer quem Deus é. Não para lembrá-lo, mas para lembrar a si mesma. Dizer: Tu és meu refúgio, minha rocha, meu sustento, meu consolo. Esse tipo de oração fortalece a fé. E quando o Espírito vê esse tipo de coração, ele toma as rédeas da conversa e conduz a alma a níveis mais profundos de intimidade. A adoração também nos protege de orar de maneira egoísta. Quando começamos exaltando a Deus, somos lembrados de que não somos o centro de tudo. Isso nos torna mais humildes, mais sensíveis, mais abertos à correção e à direção. O Espírito trabalha no meio do louvor. E muitas vezes é adorando que descobrimos o que realmente precisamos. Um coração que adora é um coração maleável, e o Espírito molda com facilidade corações assim. A adoração prepara o terreno para que ele se mova com liberdade. E quando esse ambiente é formado de adoração sincera, de rendição, de presença, a oração já não é mais apenas clamor, é entrega, é alinhamento. E a alma passa a declarar com fé:
o que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É aí que nasce a oração com autoridade espiritual. Orando com autoridade espiritual, alinhamento com a vontade de Deus. Orar com autoridade espiritual não é gritar mais alto, mas orar a partir de um lugar de alinhamento com o céu. Jesus disse em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é uma das promessas mais ousadas da Bíblia, mas também uma das mais condicionadas. A chave não está apenas em pedir, mas em permanecer. A autoridade nasce da intimidade e do alinhamento com a vontade de Deus. Sem isso, a oração vira palpite. Com isso, ela se torna decreto espiritual. A autoridade espiritual é resultado de uma vida rendida e conectada ao Espírito. Não se trata de fórmulas ou repetições religiosas, mas de conhecer o coração de Deus a ponto de orar em concordância com Ele. Um exemplo claro disso é Elias. Ele orou para que não chovesse, e por 3 anos o céu ficou fechado. Depois, orou de novo e veio a chuva. Tiago 5:17-18. O que muitos esquecem é que Elias não inventou essa oração. Ele a fez em sintonia com a vontade de Deus. Foi esse alinhamento que lhe deu autoridade. Quando alguém ora com autoridade espiritual, o mundo invisível responde. Correntes são quebradas, portas se abrem, resistências espirituais caem. Mas essa autoridade não vem de quem ora, vem de quem habita em quem ora. É o Espírito Santo, orando através de corações obedientes, que libera o poder. Por isso, antes de buscar autoridade, é preciso buscar rendição, porque só tem autoridade quem aprendeu a obedecer. Só com o coração submisso é possível liberar palavras que carregam peso espiritual. Na prática, isso significa começar a oração perguntando: Senhor, o que tu queres que eu ore hoje? Pode parecer simples, mas essa pergunta muda tudo. Às vezes, Deus quer que você interceda por alguém específico, ou declare promessas sobre sua própria vida, ou apenas fique em silêncio. A autoridade está em obedecer, não em impressionar. Quem ora alinhado com o céu, ora com convicção. E essa convicção traz frutos visíveis. A pessoa começa a ver respostas, direções, confirmações, porque já não está tentando impor, mas fluir. É comum que pessoas cheias de autoridade espiritual sejam discretas. Elas não fazem alarde, mas quando oram, o ambiente muda. Porque suas palavras não são ocas, são embebidas de presença. São como flechas lançadas com precisão. Isso não é misticismo, é realidade espiritual. E qualquer pessoa pode crescer nisso, desde que escolha viver em aliança com Deus, ouvindo sua voz, obedecendo sua direção e abrindo mão do próprio querer. A autoridade não se compra, se cultiva no secreto. Essa autoridade também se revela em momentos de guerra espiritual. Quando o inimigo se levanta, não adianta gritar. É necessário estar revestido. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus e termina com a oração. Orando em todo tempo, ou seja, a oração é a arma final. E quando ela é feita por alguém alinhado com a vontade divina, ela se torna imbatível. Porque já não é uma súplica solta, mas um comando espiritual fundamentado na verdade, na justiça e na fé. E quanto mais essa autoridade é cultivada, mais clara se torna a missão. A oração deixa de ser só por si mesma e passa a incluir outros. O coração se expande, a compaixão se acende e a intercessão se torna um clamor vivo pelos que sofrem, pelos perdidos, pelos que não sabem orar. Porque o Espírito Santo não nos enche apenas para nós mesmos, mas para que sejamos pontes, canais e voz por aqueles que ainda não conseguem clamar.
Intercessão com compaixão. O coração do Espírito Santo em ação. A oração cheia do Espírito não termina em si mesma, ela transborda. E esse transbordamento se chama intercessão. Interceder é orar pelo outro, é se colocar entre a dor da pessoa e o trono de Deus. É quando alguém carrega espiritualmente aquilo que o outro não consegue carregar sozinho. Moisés fez isso pelo povo no deserto. Neemias intercedeu por Jerusalém. Paulo orava pelos seus irmãos mesmo preso. E em todos esses casos havia uma força que os movia, a compaixão. Porque não existe intercessão verdadeira sem amor. A intercessão é uma das formas mais puras de oração, porque ela tira o foco de si e direciona ao próximo. Quando o Espírito Santo enche alguém de compaixão, essa pessoa começa a sentir o peso das dores alheias como se fossem suas. Às vezes, sente vontade de orar por alguém do nada. Outras vezes, é tomada por uma tristeza que não entende e descobre que está intercedendo por algo que nem sabia. Isso é o Espírito se movendo, revelando, ativando o coração de carne, o coração de Cristo. Interceder com compaixão não é apenas citar nomes em oração, mas se envolver espiritualmente com a dor do outro. É chorar por alguém que está perdido, é clamar por uma família em crise, é jejuar por alguém que nem sabe que está sendo sustentado em oração. A intercessão é invisível, mas poderosa. Muitos só permanecem de pé hoje porque alguém está de joelhos por eles. O Espírito nos usa para isso, para sustentar, levantar, proteger e cobrir. E quanto mais sensível alguém está a essa compaixão, mais o Espírito guia nesse ministério silencioso. Na prática, a pessoa pode manter uma lista de intercessão, escrever nomes, causas, nações. Pode separar dias para orar por temas específicos. Saúde, salvação, liderança, famílias e, acima de tudo, permitir que o Espírito revele quem precisa de oração. Às vezes, durante o louvor, um rosto surge na mente. Às vezes, durante a leitura bíblica, um nome vem ao coração. Nesses momentos, em vez de ignorar, é preciso orar. Mesmo que não saiba o motivo, o Espírito sabe, e ele honra cada intercessor fiel. A intercessão com compaixão também nos transforma por dentro. Ao orar pelo outro, a pessoa percebe que não está sozinha e que sua dor não é a única no mundo. Isso gera empatia, humildade, maturidade espiritual. A oração se torna menos sobre o que eu quero e mais sobre o que o outro precisa. E essa mudança de foco agrada profundamente o Espírito Santo, porque ele é assim, sempre voltado para curar, para restaurar, para amar, e nos convida a sermos extensões desse amor. Há testemunhos de mães que intercederam anos por filhos desviados e um dia viram o impossível acontecer. De pastores que foram sustentados pelas orações silenciosas de pessoas anônimas, de vidas que foram salvas sem saber que estavam sendo cobertas por intercessores fiéis. O céu registra toda intercessão feita com fé e compaixão. E quando o Espírito encontra um coração disponível, ele o usa para operar milagres invisíveis, mas eternos. Porque quem intercede se torna parceiro de Deus no cuidado dos outros. E à medida que a compaixão se transforma em ação, a oração se aprofunda. Ela deixa de ser só voz e se torna perseverança. A pessoa já não ora uma vez e esquece, mas insiste, continua e insiste de novo, porque sabe que algumas vitórias vêm só com persistência. E é aí que se revela outro segredo espiritual: o poder da constância, da perseverança, da oração que não desiste até ver o céu se mover. Persistência e perseverança. O Espírito sustenta a oração contínua. Orar cheio do Espírito não é apenas sentir uma emoção passageira, é sustentar uma vida de oração constante, mesmo quando não se vê resultado imediato. Jesus
Ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente, em Lucas 18, 1-8. Aquela mulher não era forte, não tinha influência, mas insistia. Bateu tantas vezes à porta do juiz que, mesmo ele sendo injusto, atendeu seu pedido. E Jesus conclui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Perseverar na oração é confiar que Deus ouve, mesmo no silêncio. A perseverança não é teimosia espiritual, é fé madura. É o Espírito quem nos capacita a continuar mesmo quando tudo parece igual. O coração humano se cansa, quer resultados rápidos, respostas imediatas. Mas o Espírito Santo planta algo mais profundo, esperança duradoura. A pessoa que ora com Ele aprende a esperar. E essa espera não é passiva, é ativa. É continuar crendo, adorando, jejuando, intercedendo, mesmo que leve dias, meses ou anos, porque sabe que, enquanto ela ora, Deus está trabalhando. Há orações que são sementes. São lançadas hoje, mas só germinam no tempo certo. Às vezes a resposta é lenta, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está preparando o terreno. E a oração persistente é como regar essa terra dia após dia. A fé se fortalece, o caráter é moldado, a dependência aumenta. Deus não responde apenas para dar alívio, mas para formar algo eterno. É no processo da espera que se aprende a confiar de verdade, e nessa caminhada o Espírito nunca nos abandona. Muitos desistiram a um passo da resposta. Pararam de orar quando o céu estava prestes a se abrir. A perseverança é a ponte entre o clamor e o cumprimento. E quem aprende a atravessar essa ponte com o Espírito como guia, descobre um nível de oração que não depende de sensações, mas de convicção. Um exemplo prático: manter um diário de oração. Escrever os pedidos, as promessas, os sinais, e depois reler, testemunhar, celebrar. Isso fortalece a memória da fé e alimenta o coração nos dias mais difíceis. A oração contínua não precisa ser longa, mas precisa ser constante. Não é orar por horas todos os dias, mas manter o espírito desperto. É orar enquanto lava a louça, enquanto anda na rua, enquanto espera no trânsito. É manter uma conversa com o céu aberta. Paulo disse: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E isso só é possível quando o Espírito se torna companheiro, presença viva que caminha junto, que sopra palavras, que renova a fé em cada detalhe da rotina. Essa constância também nos protege de orar apenas com emoção, porque há dias em que a alma está fria, cansada, dispersa, e é aí que entra a decisão. Eu vou orar, mesmo sem sentir nada. É nesses dias que o Espírito se manifesta com mais força, porque a oração perseverante não é guiada por sentimentos, mas por fé. E quanto mais se persiste, mais forte se torna o elo com Deus. A oração contínua vai cavando poços profundos até encontrar a fonte viva do Espírito. E quando essa fonte é tocada, algo acontece por dentro. A oração se torna mais que um hábito, vira parte da identidade. E quem vive assim percebe que a constância espiritual abre portas que estavam fechadas há muito tempo e que a oração perseverante, sustentada pelo Espírito, começa a produzir frutos concretos. A vida se transforma, os pensamentos se alinham e a paz se estabelece. E com isso surgem os primeiros sinais, evidências claras de que a oração está cheia do Espírito. Sinais de que você está orando cheio do Espírito. Nem sempre é fácil saber se estamos orando com profundidade espiritual ou apenas repetindo palavras. Mas quando a oração é cheia do Espírito, há sinais claros, frutos visíveis que não vêm de esforço humano, mas da ação divina no íntimo. Um dos primeiros sinais é a paz sobrenatural. Mesmo sem resposta, mesmo em meio ao caos, a pessoa sente uma calma que não faz sentido. Filipenses 4,7 chama isso de paz que excede todo o entendimento.
É como se o coração soubesse que Deus já está agindo, ainda que os olhos não vejam. Outro sinal é a mudança interior. Quem ora cheio do Espírito começa a ver transformação em si mesmo antes de ver nos outros. Atitudes mudam, pensamentos se alinham, reações se tornam mais suaves. A oração não serve apenas para resolver problemas, mas para moldar o caráter. O Espírito vai purificando intenções, arrancando o orgulho, despertando compaixão. A pessoa se torna mais paciente, mais amorosa, mais sensível à dor do próximo. É um processo silencioso, mas real. E essa mudança é, muitas vezes, a primeira grande resposta de oração. Há também o aumento da sensibilidade espiritual. Aquela pessoa que antes orava de forma automática, agora sente quando é hora de orar, por quem orar e até como orar. O Espírito começa a trazer nomes, a mente, revelar necessidades que não foram ditas e direcionar orações específicas. Isso não vem da lógica, mas da comunhão. É como se uma antena fosse afinada, e quanto mais afiada essa sensibilidade, mais eficaz se torna a oração, porque ela já não parte da mente, ela flui do Espírito. O discernimento também se torna mais apurado. O coração reconhece com mais facilidade o que é de Deus e o que não é. Surgem alertas interiores, confirmações sutis e uma clareza que antes não havia. A pessoa já não se deixa levar por qualquer vento, por qualquer voz. Ela passa a caminhar com convicção. E isso afeta até a forma como ela ora, com mais autoridade, mais foco, mais intencionalidade. A oração deixa de ser generalista e se torna cirúrgica, com precisão espiritual. Outro sinal poderoso é a fluidez. A oração deixa de ser cansativa, pesada ou repetitiva. As palavras vêm com naturalidade. Há momentos em que parece que o tempo passa e a pessoa nem percebe. Não há esforço, a presença. A alma se deleita em falar com Deus. Não como obrigação, mas como encontro. A oração se torna um momento esperado do dia. E mesmo quando não há palavras, há uma conexão viva, como quem apenas repousa no colo do Pai. Além disso, começam a surgir respostas, não necessariamente espetaculares, mas consistentes. Portas que se abrem, direções que surgem, convicções que se estabelecem. E mesmo quando a resposta é não, o coração compreende, porque há confiança. O Espírito amadurece a fé a ponto de fazer da espera um lugar de adoração. A pessoa não ora mais para que Deus a obedeça, mas para que ela obedeça a Deus. E esse é um sinal de profunda maturidade espiritual. E por fim, há um desejo crescente de orar mais. Quem ora cheio do Espírito quer continuar. Há sede, há fome, há atração. A oração vira refúgio, alimento, prazer. E esse desejo não nasce da obrigação, mas da comunhão. Quando a oração chega nesse ponto, o Espírito já não apenas participa dela, ele a conduz. E é exatamente nesse estado de fervor e conexão que ela começa a influenciar não só o interior da pessoa, mas tudo ao redor. E o impacto dessa oração transborda para a vida e para a comunidade. O impacto da oração, cheia do Espírito na vida e na comunidade. Quando uma oração é realmente cheia do Espírito, os efeitos não se limitam ao interior da pessoa. Eles se espalham como ondas, tocando ambientes, pessoas, famílias inteiras. A vida daquele que ora começa a carregar uma atmosfera diferente. Palavras passam a ter mais peso, decisões se tornam mais sábias, e o semblante transmite paz mesmo em meio à tribulação. As pessoas ao redor sentem, percebem que algo mudou, porque quem ora com o Espírito não apenas fala com Deus, caminha com Ele, e essa presença muda tudo. Na comunidade, o impacto também é visível.
Uma igreja onde há intercessores cheios do Espírito se torna viva, sensível, acolhedora. Não se trata apenas de programação ou estrutura, mas de ambiente espiritual. Onde há oração cheia do Espírito, há discernimento coletivo, há consolo, há milagres. Famílias são restauradas, relacionamentos são curados, vidas são salvas. É como se o céu tocasse a terra através daquelas pessoas que se colocaram na brecha. E o Espírito encontra liberdade para agir. Testemunhos começam a surgir. Alguém que estava à beira da desistência encontra força. Um casamento à beira do fim é restaurado. Jovens confundidos encontram propósito. Tudo isso sem grandes palcos, muitas vezes apenas pelo clamor de alguém que orou em secreto. Isso é mover do Espírito. Ele não precisa de holofotes, mas de corações disponíveis, e uma vida que ora com ele se torna canal de transformação onde passa, mesmo sem saber. Porque a oração cheia do Espírito deixa rastros invisíveis de graça. O impacto também se dá na forma como lidamos com o mundo. A pessoa que ora com o Espírito se torna mais compassiva, mais justa, mais firme. Ela já não reage com raiva, mas com sabedoria. Não julga com dureza, mas com discernimento. E isso afeta sua casa, seu trabalho, suas amizades. A oração passa a ser um pilar de equilíbrio, uma fonte de orientação. Não se trata de ser perfeito, mas de estar constantemente conectado à fonte, e essa conexão muda o modo de viver. Nas decisões do dia a dia, a oração no Espírito se revela como um farol. Ilumina caminhos, evita ciladas, dá clareza, e ao viver guiado por essa presença, a pessoa se torna mais ousada na fé. Ela ora por enfermos, abençoa estranhos, encoraja sem hesitar, porque já não depende de si mesma. É o Espírito orando, agindo, conduzindo. E esse estilo de vida contagia. Outros começam a querer experimentar essa dimensão também. A oração se espalha como fogo em palha seca. Quando é verdadeira, ela se multiplica. Esse impacto também tem alcance geracional. Filhos aprendem com pais que oram. Jovens são tocados por líderes que clamam com o coração. Igrejas inteiras são despertadas por um pequeno grupo que decidiu orar cheio do Espírito. Não há limites. O Espírito vai além das paredes, dos títulos, dos cargos. Ele age onde há fome, onde há sede, onde há oração viva. E onde ele age, o que está morto revive. O que era frio esquenta, o que era impossível se torna real. E assim a oração cheia do Espírito se torna um rio que não para de correr. Ela começa no secreto, toca o íntimo, transforma o lar, alcança o próximo, renova a igreja e planta avivamento. Tudo isso porque alguém decidiu dobrar os joelhos e deixar que o Espírito conduzisse cada palavra, cada suspiro. E quando isso acontece, não há limites para o que Deus pode fazer. Porque onde há oração cheia do Espírito, há também um caminho aberto para que o céu toque a terra. Agora que você descobriu os segredos da oração cheia do Espírito, a pergunta que fica é: o que vai mudar na sua vida daqui para frente? Você vai continuar orando por obrigação ou vai decidir caminhar em intimidade com o Espírito, deixando que Ele conduza cada palavra, cada silêncio, cada clamor? Será que não é exatamente isso que está faltando nas suas madrugadas, nas suas lutas, nos seus dias silenciosos? Uma oração que nasce de dentro e não de fora. Que tipo de transformação Deus pode realizar em você se hoje mesmo você decidir abrir mão do controle e deixar o Espírito orar através de você? A hora é agora. Pare de adiar o que o céu já está te chamando para viver. Se esse conteúdo falou ao seu coração, se você sentiu que algo novo começou a despertar dentro de você, então não guarde isso só para si. Pratique, ensine, compartilhe.
E mais do que tudo, permaneça, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque toda semana a gente vai se aprofundar ainda mais nos segredos da vida espiritual. E você não vai querer ficar de fora do que Deus está revelando. Te vejo no próximo vídeo.